Primeiramente, eu nunca achei que eu seria fotógrafa, né? Se pegar a Carol de criança, de adolescente, eu nunca imaginei que eu ia ser fotógrafa. Eu acho que se a gente não arrisca, a gente nunca sabe o que tem depois. A gente nunca vai entender quais as coisas boas que vão acontecer. Porque às vezes a gente tem um propósito, mas a vida surpreende a gente com coisas muito melhores. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei dessa parte ligada à arte, fotografia, estética, fashion, moda, mas eu nunca me imaginei fotógrafa, até o momento que eu entrei na faculdade e eu sabia que eu teria em todas as grades do meu curso aulas de fotografia. Era uma coisa que eu gostava desde criança, sempre gostei muito de ser fotografada, de pegar a câmera da minha mãe, de fotografar, na época aquelas câmeras analógicas ainda, e eu sempre tive muita afinidade com isso. E desde que eu entrei na faculdade se tornou a minha matéria preferida. E eu já entendia que era algo dentro do curso de Publicidade e Propaganda que me chamava muito a atenção. E aí foi surgindo a necessidade de eu comprar uma câmera, porque na faculdade tinham algumas câmeras, mas para os trabalhos em grupos geralmente não tinham para todo mundo. Eu comecei a visualizar possibilidades também. Não ter só uma câmera para dentro da faculdade, mas para fazer algumas coisas como um hobby, uma coisa que eu gostava. Então, só que na época eu não tinha condição de ter uma câmera. E aí eu lembro que eu tinha uma pequenininha que eu usava para alguns trabalhos da faculdade, daquelas antiguinhas assim. Era uma Canon antiguinha. E aí o meu pai um dia levou para uma viagem dele que ele foi e ele derrubou na água. E aí eu fiquei sem câmera nenhuma. Eu lembro que eu chorei muito assim. E aí a minha madrinha falou assim pra mim: olha, eu vou te ajudar a comprar uma câmera nova para você fazer seus trabalhos da faculdade. Quando você começar a ganhar dinheiro, você me paga lá de volta. Eu falei: tá bom, combinado. Aí eu comprei uma câmera usada, semi-profissional na época, bem simples, com lente do kit. E aí eu ficava com muito isso na cabeça, tipo, eu preciso pagar ela de volta, né? Eu preciso devolver esse dinheiro pra ela. Então o que eu vou fazer pra fazer isso? Porque na época eu trabalhava num escritório, ganhava super pouquinho, tipo, era meu primeiro trabalho, meio que estágio, assim. Então era o que eu ganhava basicamente dava pra pagar o ônibus da faculdade. E aí eu comecei a pegar os finais de semana, chamar minhas amigas e fazer algumas fotos pra eu ir treinando e aprendendo a mexer na minha câmera, entendendo como é que funcionava, e eu fui gostando cada vez mais. Cada vez mais eu fui gostando, cada vez mais eu fui me identificando, fui entendendo que aquilo poderia ser sim uma profissão, fui olhando para outras pessoas que fotografavam como profissão mesmo, fui pesquisando e logo depois eu fui pegando um trabalhinho aqui, outro ali, coisas pequenas, simples que me chamavam, até eu conseguir cobrar um pouquinho ali, um pouquinho lá, para eu conseguir pagar essa câmera para minha madrinha. E aí logo em seguida eu comecei a trabalhar com marketing digital, era uma coisa que eu gostava muito também, e era algo que na época, quando eu tive meu primeiro emprego de marketing digital, foi algo que a fotografia ainda veio mais forte junto, porque eu levava a fotografia junto com o que eu fazia, né, de direcionamento de rede social, criação de campanha, trabalhava como redatora, fazia alguns freelas, e até que eu tive esse primeiro emprego diretamente com o marketing digital, e aí eu fui ganhando mais, eu já ganhava mais com marketing digital, e comecei a poder investir um pouco mais em equipamento, trocar de lente, trocar de câmera, e aos pouquinhos trocando meu material, porque daí durante a semana eu trabalhava com marketing digital num colégio particular, e aí nos finais de semana eu fazia freela de tudo, fazia freela de foto, fazia freela de redatora, eu ajudava uma cerimonialista também que eu conheci na época, ia como monitor em eventos para fazer contato, conhecer pessoas, e é uma coisa que dentro da fotografia ela é primordial, né? Você fazer um network, você fazer contatos, você conhecer pessoas, e eu pensava desde sempre dessa forma, né? Isso foi uma coisa que a minha formação me ajudou muito, né? A ser comunicativa, a não ter vergonha de abordar, de falar, de trocar ideia e realmente fazer esse network de forma fluida. Então os eventos que eu ia me ajudavam muito. Mesmo que eu não ia como fotógrafa, eu ia e conhecia pessoas que futuramente poderiam ser meus clientes. E isso deu muito certo. Eu acho que na fotografia a gente tem que esquecer um pouco só a parte do clicar, sabe? Porque isso aí é consequência, é técnica.
Agora, o network, aquilo que você faz fora da fotografia, os contatos, as amizades, o quanto você é disposto, o quanto você se dispõe a estar em lugares específicos ou em lugares estratégicos com pessoas estratégicas, também te diferencia, também te leva para outro lugar no mercado. E aí, logo depois, comecei a fazer freelances de eventos também. Caí meio que de paraquedas, assim, nos eventos de formatura. Foi uma escola pra mim, porque eu nunca tinha trabalhado com flash, eu nunca tinha trabalhado com iluminação, assim, de forma mais pesada. Nunca tinha trabalhado também dentro de um evento como fotógrafa, e os freelancers me ajudaram muito nisso. Então, eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive medo de colocar a mão na massa, de fazer. Eu sou uma pessoa muito proativa. E isso sempre foi algo que me ajudou muito a não ter medo de arriscar. Porque eu acho que a fotografia ela é um constante risco. A gente arrisca muitas vezes e a gente tem que estar disposto a assumir as consequências de todos os nossos riscos. Porque se a gente não arrisca, a gente não sai do lugar. Se a gente arrisca, a gente tem que colocar na nossa cabeça que é para sempre dar certo. Sempre é uma lição positiva. Então, do que você vai levar com isso? Qual que é o teu propósito com isso? O que você quer aprender com isso? E pra mim sempre foi uma questão de propósito. Fotografia sempre foi, desde que eu decidi que eu queria trabalhar com foto, foi o propósito da minha vida. Quando a gente tem um propósito bem definido, a gente sabe que a gente tem uma trajetória para chegar onde a gente quer. E isso causa medo, muito medo. Teve um momento da minha vida que eu tive que decidir ou continuar no meu trabalho fixo, que eu ganhava bem na época, ou arriscar tudo e ir pra fotografia. E nesse momento eu tive muito medo. Primeiro porque eu ainda não era fotógrafa. Eu ainda era amadora e eu não tinha muitos clientes e eu também não tinha muita técnica, eu não sabia muito bem como fazer uma boa foto, eu não tinha esse conhecimento ainda. E esse momento de decisão para mim foi um dos momentos mais difíceis, sair de um salário que eu tinha fixo mensal para algo totalmente instável e que eu ia ganhar muito menos de começo. Só que eu sempre pensei nas oportunidades e no propósito disso. Então qual que era o meu propósito de correr esse risco? Era de ser muito melhor do que eu tava. Porque aqui talvez eu não conseguisse crescer, mas aqui eu ia ter possibilidades infinitas. Então eu comecei a fazer muito curso, comecei a buscar muito conhecimento, comecei a buscar referências, conhecer fotógrafos, pessoas de fora da onde eu tava, de fora da minha bolha. Porque isso fez com que eu criasse network, isso fez com que eu conhecesse pessoas que me abrissem os olhos, que não tinham medo de ensinar, que não tinham medo de falar assim pra mim, é normal. Todo mundo no começo é ruim, todo mundo no começo passa por isso, todo mundo no começo se coloca num posicionamento de iniciante. E quando a gente é iniciante, é óbvio que a gente não vai entregar os nossos melhores resultados, mas dia após dia isso me dava mais força para buscar conhecimento. O meu propósito era ser muito bom no que eu fazia. A partir do momento que eu fui alcançando as técnicas para ser melhor e para aprimorar meu trabalho, eu fui subindo os meus propósitos. Depois o meu propósito era abrir um estúdio legal. Então eu abri um estúdio legal, comecei no interior do Paraná, mas eu consegui abrir um estúdio bem legal. Meu primeiro estúdio foi uma salinha bem pequena. E depois o meu segundo propósito era abrir um estúdio maior. Foi a realização de um sonho. Então eu abri um estúdio maior do jeitinho que eu queria. No fim, eu acredito que o maior propósito que a gente tem é de gerar experiências incríveis para outras pessoas e pra gente mesmo. Porque a gente quer viver bem da fotografia, a gente quer fazer o que a gente ama, ser reconhecido por isso e ao mesmo tempo a gente fazer outras pessoas bem com aquilo que a gente faz. E eu, pensando em toda essa trajetória, o meu propósito hoje de ter alcançado vários pequenos propósitos ao longo do caminho, hoje é conseguir dividir e compartilhar o que eu fiz e o que eu faço e o que eu sei com pessoas que estão nessa trajetória que eu já estive. E eu acho que um dos melhores e mais bonitos propósitos que a gente tem na vida é o compartilhar. Quando a gente consegue trazer à tona o melhor das pessoas, a gente tem um propósito muito bonito de vida, que é fazer as pessoas mudarem a vida delas para melhor. E eu acho que todo mundo que consegue isso é muito realizado. Então eu sou muito realizada em poder, de alguma forma, servir o próximo nesse sentido de ensinar, ajudar, corresponder e mudar a vida também, porque foi dessa forma e foi tendo muitas pessoas legais ao meu lado ao longo do caminho que eu também consegui mudar a minha vida. A Carol, que
que entrou na faculdade e nunca imaginava, sei lá, que ia viajar para 10 países diferentes com o seu trabalho. A Carol lá de trás não imaginava que hoje, sei lá, estaria em São Paulo com um estúdio incrível. Não imaginava o tanto de coisas legais que eu vivi, pessoas incríveis que eu conheci através da fotografia. Mas eu tinha um propósito, que era viver muito bem da fotografia. Eu queria viver feliz, fazer conexões, eu queria isso, esse era o meu propósito, sempre foi. E ele continua sendo. Então, assim, ensinar pessoas faz parte do meu propósito de vida. Então, quando eu me peguei numa situação de não ter tempo para nada, de estar de segunda a segunda trabalhando, agenda lotada, com a falsa ilusão de estar ganhando dinheiro com a minha agenda lotada, eu me peguei numa situação de bloqueio criativo, de material estagnado, de perda de propósito total. Eu não estava fazendo isso por um propósito, eu estava fazendo isso para encher minha agenda e ter a falsa ilusão de que eu estava ganhando dinheiro com isso. E na verdade não. E foi aí que eu olhei e falei, a partir de hoje eu vou melhorar ainda mais o meu trabalho, eu vou ter tempo para criar portfólios, eu vou ter tempo para fazer o que eu gosto, eu vou ter tempo para ter liberdade criativa para eu fazer a minha mente funcionar, para fazer as coisas acontecerem. E aí sim eu vou selecionar melhor aquilo que eu tô fazendo, porque eu já estou num lugar de segurança para fazer isso. Só que se eu ficar estagnada, eu não consigo entregar o meu melhor pro meu cliente, o meu cliente também vai entender que eu não tô entregando aquilo que eu poderia. Todas as minhas viagens pessoais renderam trabalhos. Todas as minhas viagens pessoais renderam fotos que deixaram os meus clientes com o olhinho brilhando para fazer fotos comigo. Então tudo que a gente faz tem que ser muito intencional. E quando eu tive esse bloqueio, assim, eu tive um burnout assim grande de estar ficando louca mesmo, foi quando eu decidi que já era hora de eu dar o maior passo que eu dei na minha vida, que foi sair do interior do Paraná, largar um pouco a loucura de estrada, correria e estado em estado, para estar numa cidade que me possibilitasse viver tudo isso sem estar tanto dentro desses riscos semanais dessa loucura. Porque a gente fala, parece legal, né, viajar tanto a trabalho, mas não é. Ninguém conta o risco de estrada, ninguém conta os perrengues que você passa, o quanto você fica longe da sua família, o quanto você sempre diz não posso, tem evento, não posso, tô na estrada. Então assim, eu perdi muitas coisas da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amo, porque eu não podia estar presente. E foi aí que eu tomei a decisão de vir para São Paulo, de estar aqui, de fazer as coisas acontecerem aqui e de tomar mais um risco, porque vir para cá foi um recomeço. E às vezes você olha para um fotógrafo que tá lá estabilizado há anos, que tem clientes, por exemplo, eu tinha clientes no sul inteiro do país. Eu tinha viajado para vários países fotografar, mas eu ainda não estava realizada. Não estava realizada porque aquilo por dentro estava me matando, eu estava ficando doida. Era muita coisa, eu não dava conta. Então, quando eu vim para São Paulo, eu decidi resetar e recomeçar aqui com a bagagem que eu tenho, com o conhecimento e a experiência que eu tenho e fazer as coisas acontecerem aqui. Eu não tinha chance de dar errado, eu não tinha como dar errado aqui. Porque se eu desse errado aqui, eu ia dar errado num passo muito grande. Se mantenha constante. A vida é feita de movimento. Então, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, a gente olha o amiguinho acontecendo, mas o amiguinho se dispõe todos os dias a se manter em movimento. E você está disposto a se manter em movimento? Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Como qualquer outra profissão, tem investimento, tem tempo, tem choro, tem dias ruins, tem dias bons, tem momentos que você se sente perdido, que você fica pensando, será que vale a pena fazer tudo isso? Será que não é melhor eu parar por aqui? A gente tem que ter muito psicológico para seguir todos os dias no que a gente faz. A gente lida com pessoas, a gente lida com os momentos mais importantes da vida das pessoas, seja um casamento, uma gestação, 15 anos, seja uma campanha para uma marca, seja uma renovação de material profissional que vai fazer com que o cliente tenha autoridade. A gente lida com os momentos mais importantes da vida das pessoas. E eu acho que ter essa sensibilidade de olhar para isso e criar uma experiência e ver que isso resultou, que fez a pessoa sair de lá com a melhor experiência que ela poderia ter, isso faz a gente se manter em movimento, faz a gente manter o nosso propósito vivo. Você olhar e falar assim, eu quero trabalhar em tal lugar, então o que eu preciso fazer para trabalhar em tal lugar? Preciso ir atrás, eu preciso fazer portfólio, eu preciso ir para lá, eu preciso conhecer, eu preciso trabalhar mais aqui para dar um tempo para ir para lá. O que você precisa fazer? A gente tem medo de arriscar e aí muitas pessoas vão ficando para trás, vão ficando no mesmo lugar, vão ficando estagnadas porque acham que se arriscar
podem perder tudo. Mas às vezes a gente perde tudo que poderia acontecer de legal porque a gente não arrisca. Então na minha vida eu sempre arrisquei muito. Eu não falo que é pra arriscar inconsequentemente, mas eu acho que se a gente não arrisca, a gente nunca sabe o que tem depois. A gente nunca vai entender quais as coisas boas que vão acontecer. Porque às vezes a gente tem um propósito, mas a vida surpreende a gente com coisas muito melhores.